Como é que é, pessoal? Meu nome é Lázaro Manuel e seja bem-vindo ao curso de JavaScript. Nesta segunda aula, nós vamos dar introdução a conceitos básicos que vai lhe servir de base no JavaScript. Vamos introduzir sobre variáveis, operadores matemáticos, funções, array e estrutura de repetição. Bora para a aula! Variáveis são um espaço reservado na memória do computador que receberá um determinado valor. Em JavaScript, nós não temos uma tipagem forte em variáveis. Significa que o tipo da variável vai depender do valor que o usuário vai informar. Nós vamos ver agora exemplos de criações de variáveis aqui no JavaScript. Para criar variável em JavaScript, nós usamos a palavra reservada var e em seguida o nome da variável. Vou criar aqui var nome. Para informar o tipo dessa variável, simplesmente eu tenho que atribuir um valor e o JavaScript vai entender como o tipo daquela variável. Nesse caso, eu vou atribuir um nome aqui, vou atribuir Gisela. Gisela sendo um nome string, o JavaScript vai interpretar essa variável nome como sendo uma variável do tipo string. O tipo da variável vai depender do valor que ela vai informar. Existe também outro tipo de criações de variável que se chama const nome. Vou criar aqui Justino. A diferença do var e o const é que o const são valores definidos na aplicação que não vão mudar, são uma constante. Da mesma forma, o conceito que nós temos em matemática é o mesmo conceito aplicado aqui. Quer dizer que o valor, uma vez definido, Justino, vai ser Justino para sempre, até que eu fazer a refatoração aqui do código e decidir mudar o nome Justino e botar um outro nome. Eu vou criar uma variável do tipo inteiro. Eu vou criar var número e vou atribuir 10. Criei uma variável número e automaticamente o JavaScript vai entender essa variável número como sendo uma variável do tipo inteiro, porque eu atribuí o número 10 nessa variável. Como em qualquer linguagem de programação, existem criações de funções que são praticamente blocos de código que serão executados. Para criar uma função em JavaScript, nós usamos a palavra reservada function e a seguir o nome da função. Vamos então ver o exemplo de criação de funções aqui no JavaScript. Para criar uma função, nós usamos a palavra function e em seguida o nome da função. Eu vou dizer aqui say hello, que é o nome da minha função, e em seguida nós temos que pôr colchetes que vai identificar que ela é uma função, que say hello é uma função. Depois nós temos que pôr colchetes, que é onde vai estar o bloco de código da nossa aplicação ou da nossa função. Nesse caso eu vou pôr aqui a nossa tradição do mundo da ciência da computação aqui. Vou escrever olá, não, deixa eu escrever em inglês, hello world, quebrei a maldição, hello world. Eu criei uma função que simplesmente ele vai retornar hello world. Então, para executar uma função em qualquer linguagem de programação, nós temos que invocar a função pelo mesmo nome. Significa que eu vou invocar aqui a função say hello e o JavaScript vai entender que a função hello foi invocada, foi chamada e vai executar essa mesma função. A estrutura de condição é importante para qualquer tipo de software. Os softwares precisam tomar decisões. Então, nós vamos aprender a criar a estrutura de decisões aqui no JavaScript. Para criar a estrutura de decisões aqui no JavaScript, nós usamos a palavra reservada if, que em português significa se. Eu vou criar aqui uma situação, vou criar uma variável nome e vou informar Ney. Eu vou fazer aqui se nome for igual a Ney, então ela deve executar uma outra instrução. Eu vou retornar aqui, deixa eu escrever console.log seja bem-vinda Ney. Eu acabei de criar uma estrutura de condição que quando o nome for igual a Ney, o nome que o usuário digitar for igual a Ney, ele deve retornar olá, seja bem-vindo Ney. Essa é a forma de como criamos uma estrutura condicional aqui no JavaScript. Como qualquer decisão, existe o caso contrário. Para criar o caso contrário em JavaScript, nós usamos o else, que é praticamente o contrário do if. Significa se o nome for igual a Ney, então retorna uma condição. Se não, retorna também uma condição. Eu vou pôr aqui console.log e informar dados errados. Esse é o caso contrário da nossa estrutura de condição. Aprendemos então como criar uma estrutura condicional aqui no JavaScript. Em computação, como em vida real, existem operadores matemáticos para nós fazer operações na nossa aplicação. Os mesmos operadores matemáticos da vida real não são representados da mesma forma aqui na ciência da computação ou na computação. Existe uma forma específica para representar os operadores matemáticos e nós vamos aprender como fazer isso. Então, para informar o operador matemático adição, é a mesma coisa, é o mais. Para a subtração, também é a mesma coisa, é o menos. Mas para a divisão muda. Em computação, representamos por barra, que significa a divisão. E o sinal de multiplicação, na computação, nós simbolizamos com o sinal de asterisco, que significa que é a multiplicação. Então, eu vou criar aqui um exemplo, var número 10
10 e vou criar um outro número 2. Deixa eu atribuir aqui. Número 2 e vou atribuir 10 e eu quero que ele soma esses valores. Então eu vou criar uma outra variável soma que vai receber número mais número 2. E quer dizer que essas variáveis onde estão atribuídos os números que são 10 e outro 10 do número 2, que ele vai somar e deve imprimir o resultado dessa variável no console log, que vai ser 20. Então essa é a forma como nós informamos adição aqui em computação. Vamos fazer vários exemplos aqui. Vamos fazer a subtração, divisão e multiplicação. Então, essa é a forma conforme nós representamos operadores matemáticos aqui em programação. Esses operadores matemáticos servem de exemplo para JavaScript e para qualquer linguagem de programação. Então, nós aprendemos como criar operadores matemáticos em JavaScript. Vamos então aprender a criar laço de repetição em JavaScript. Nós vamos aprender a criar o laço de repetição for. Como existem vários tipos de laço, tem o for each, o while. Nesse caso, nós vamos aprender a criar o for. Para criar o laço for aqui, o famoso loop em JavaScript, nós usamos a palavra reservada for e em seguida abrimos parênteses onde vai estar o nosso bloco de execução do nosso laço. Eu vou criar uma variável i e vou igualá-la a 0. Deixa aqui a linguagem. Vou igualar a 0. E vou pôr i maior igual a 10 e vou pôr incremental aqui que é i mais mais. Simplesmente esse código vai pegar a variável i e vai contar de 1 até 10. Esse é o loop tradicional que é usado em qualquer linguagem de programação e nós aprendemos em criá-la em JavaScript. Vamos então aprender como criar array em JavaScript. Para criar array em JavaScript, eu vou criar aqui uma variável, vou escrever frutas e vou atribuí-la vetor. Eu vou abrir um vetor e vou pôr uma lista de frutas. Vou pôr manga, banana, morango. Bom, eu acabei de criar uma lista de frutas e essa lista de fruta é um array. Nós temos esse jeito de criar array em JavaScript, como também temos o jeito de botá-la com a palavra reservada array. Acho que você vai ver muito isso em vários códigos que você vê aí no GitHub ou onde você tiver. Vou escrever mesmo as propriedades que estão aqui. E se eu quiser imprimir essas frutas, simplesmente chamo uma variável aqui no console log que ele vai imprimir lá o valor dessas frutas no console do navegador. Esses são os dois métodos de criações de array no JavaScript. Então vamos aqui criar uma aplicaçãozinha, um scriptzinha com todos os conteúdos que nós acabamos de aprender aqui. Mas antes disso, eu vou criar um arquivo HTML. Vou escrever code.html. Eu estou criando um arquivo HTML porque o JavaScript, nós temos aí um Node, né, que é para executar JavaScript fora do navegador, mas aqui eu vou executá-la dentro do browser, dentro do navegador. Por isso que eu estou criando um arquivo HTML e eu vou usar o JavaScript dentro do HTML. Então eu vou importar aqui o JavaScript, index. Vou importar aqui o JavaScript e eu vou abrir esse documento que eu acabei de criar HTML no navegador para nós conseguir ver as alterações que eu vou estar a digitar. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar um script aqui que vai englobar todo o conhecimento que nós acabamos de aprender aqui. Abriu aqui. Vou começar por criar uma função média. Média vai receber N1, N2, N2 e N3 e os cochetes. Como na vida real, para calcular média depende da nota do primeiro e do segundo e do terceiro trimestre. A mesma coisa acontece aqui também em software. Então eu vou retornar vou criar aqui uma variável resultado e vou pôr lá N1 mais N2 mais N3 e a dividir por 3, que é a fórmula aqui para achar uma média. E eu vou retornar esse resultado aqui, que ele vai retornar a média. Não basta simplesmente criar a função, tem que invocá-la para executar. Para invocar a função, simplesmente pegamos o nome da função e nós invocamos aqui no JavaScript que ele vai identificar que a variável foi chamada. Eu quero que ele imprime a média. Notas vai receber isso e eu vou pôr console log nota. Deixa eu abrir aqui. Vamos refatorar aqui e deixar assim. Deixa eu voltar. Vamos então informar as notas que eu quero. Vamos lá, 10, 20 e 5. Ele vai imprimir aqui a nota, que é a média. Ele fez o cálculo e deu média 11. Vamos fazer uma verificação que é usada em escolas em situações reais. Vamos fazer assim, se a média for maior ou igual a 10, ele deve imprimir que esse usuário foi aprovado. Nesse caso, vamos estar a usar o conhecimento de estrutura de condição, que é o if. Eu vou fazer uma verificação aqui. If notas for maior ou igual a 10, então ele deve retornar console.log, vamos lá, com esta nota, estas
apto. E deixa eu imprimir aqui a nota, que é notas. Boa, deixa eu tirar esse valor daqui. E se reparas, ele imprimiu a média que ele achou do aluno e imprimiu em seguida a mensagem, que quer dizer, com a nota 10, 11.6, ele está apto. Vamos fazer aqui uma condição contrária. Eu vou meter notas baixa. Vamos fazer uma condição contrária. Se nota for menor ou igual a 10, vamos pôr menor que 10. Menor que 10, então ele deve retornar reprovado. Maior ou igual. Boa. Tá aí. Ele pegou a nota 5, 0 e 5, somou, achou a média e deu 3. E o resultado de média 3 é reprovação. Eu vou pôr aqui um caso contrário, que é notas altas. Vou pôr 12, 20, vamos pôr 15. Tá aí? Ele achou a média, que é 15.6, e o resultado do aluno é apto. Então, é o exercício que eu quis mostrar aqui para você de tudo que nós acabamos de falar em JavaScript. Nós aprendemos como criar variáveis, funções, condicionais, operadores aritméticos, estrutura de repetição e array. Então, nos vemos na próxima aula.